Também tem destaque aqui do Brasil. Hoje a Câmara deve votar a proposta que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Prioridade do governo por ser promessa de campanha do presidente Lula. Mas ainda tem impasses sobre o projeto. Quem vai contar para a gente é o Pedro Moreira, lá em Brasília, já em contato conosco. Pedro, o próprio relator do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, já tinha falado que, olha, tem uma dificuldade aí que é justamente com relação à compensação. O que você está ouvindo falar aí em Brasília? E destacando o quê? Tivemos ontem um almoço com o presidente Lula e também os presidentes das casas legislativas, Davi Alcolumbre e também o Hugo Motta, justamente nesse contexto do que é prioridade nesse momento, nesse diálogo entre executivo e legislativo. Conta pra gente como é que está essa relação entre os poderes aí em Brasília. Bom dia. Pois é, Carol, um almoço para discutir justamente as prioridades para o governo no Congresso até o fim do ano. Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente, ótimo começo de dia. Carol, o projeto de lei que dá isenção, aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a gente sabe, né? Foi uma promessa do presidente Lula na campanha, por isso é uma prioridade para o governo e está tramitando no Congresso já há algum tempo, né? Ele foi aprovado na comissão especial em julho, pouquinho depois disso teve um requerimento de urgência aprovado que permitiu que ele fosse enviado diretamente para o plenário da Câmara e desde então ficou parado. Depois de que a Câmara aprovou a PEC da blindagem, né, e toda aquela repercussão negativa também com relação às negociações sobre um projeto de anistiar os condenados pelos ataques de janeiro de 23, isso tudo mexeu com a relação entre o governo e o Congresso, né? O Congresso também viu a necessidade de apoiar pautas positivas, né, que tem uma boa aprovação entre a população. É nessa esteira que esse projeto que aumenta a isenção do imposto de renda passou a ser defendida com mais afinco pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, né, que prometeu que colocaria essa questão em votação. Então, é o único item da pauta no plenário da Câmara de hoje, sessão que está marcada para começar às 1h55 da tarde, e vai ser no plenário, então, que os deputados vão tentar fechar o texto, né? Há pelo menos 55 propostas de alterações ao texto, né? 55 emendas e, como você disse, o relator Arthur Lira, ele vem dizendo que há consenso, há unanimidade, inclusive, foi a palavra que ele usou, com relação às faixas de isenção. Então, o texto que o governo mandou previa isenção total para quem ganha até R$ 5.000 por mês, né? E isenção parcial para quem ganhasse até R$ 7.000. O relator aumentou essa isenção parcial para quem ganha até R$ 7.350. E aí a dúvida, né, permanece com relação à compensação, já que pelos cálculos do próprio relator, deputado Arthur Lira, a renúncia fiscal vai ser de cerca de 25 bilhões de reais por ano. E o governo precisa achar novas fontes de receita para esse dinheiro, para as contas fecharem, né? A proposta do governo é taxar mais quem ganha mais. Taxar os chamados super ricos, pessoas que ganham acima de R$ 50.000 por mês, para essas pessoas elas vão começar a pagar uma alíquota que vai ser gradual, aumentando, chegando no máximo a 10% de imposto para quem ganha acima de R$ 100.000 por mês ou R$ 1.200.000 por ano. Isso vai contar também, vai ser taxado também os chamados dividendos, distribuições de lucros de quem é sócio de empresa, de quem tem ação de empresa. Hoje o dividendo não paga imposto de renda no Brasil, o governo quer passar a cobrar, e aí para achar um meio termo, né, e fazer com que o texto seja aprovado, o relator Arthur Lira vem propondo que os dividendos distribuídos até o final deste ano, até 31 de dezembro deste ano, que precisam ser declarados na declaração do ano que vem, que esses dividendos não sejam taxados. Uma forma de compensar e fazer esse texto avançar dentro da Câmara. Carol, como você citou, né, teve um almoço ontem entre o presidente Lula e os presidentes das duas casas, com alguns ministros, e depois disso, à tarde, o presidente Lula participou de um evento aqui no Palácio do Planalto e elogiou a relação com o Congresso. Disse que o Congresso, que a relação entre executivo e legislativo tem rusgas, né, tem alguns probleminhas de vez em quando, mas que o governo vem conseguindo aprovar
tudo que precisa, mesmo com uma bancada de apenas 70 deputados, fazendo referência ao número de deputados do PT. Então, o presidente Lula fez um elogio ao Congresso ontem, depois desse almoço entre Mota e Alcolumbre. Então, a gente espera que esse bom clima entre os dois poderes se mantenha para a gente acompanhar essa votação hoje e ver se esse projeto de lei é finalmente aprovado. Sendo aprovado na Câmara, ainda tem que passar pelo Senado. Carol.